Estamos no ar, começando aí um podcast feito para você, joinvilense, onde nós vamos abordar vários e vários assuntos. E hoje apresento para vocês ele que começou com os trabalhos comunitários no grupo de jovens, participou da fundação da paróquia São Paulo, realizou alguns trabalhos na comunidade fraterna Arca da Aliança, como líder comunitário já, entrou para a vida pública e foi eleito em 2012. Até agora são 3 mandatos e o homem não para de trabalhar. Além de vários projetos, já foi presidente da Câmara de Vereadores de Joinville e agora é pré-candidato a deputado federal. Eu estou falando do vereador Cláudio Ney Aragão, mais conhecido como Cláudio Aragão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Estamos aí à disposição para esse bate-papo legal, né? Contar um pouco da vida da gente é a coisa melhor que tem, né? Essa apresentação, eu falei tudo ou faltou alguma coisa aqui? Sempre falta alguma coisa, né? Mas eu poderia começar um pouco, até para as pessoas conhecerem um pouco quem é o Cláudio Aragão, né? Então, eu não sou nascido em Joinville, eu sou nascido em Canelinha, né? Canelinhas. Aquela região de Tijucas ali, né? Na verdade, nasci em Tijucas, registrado em Canelinha, né? Família Aragão dali, meu pai. Moramos ali até 8 anos de idade, mais ou menos, entre Canelinha e Tijucas. Aí já morava em Tijucas quando era criança, né? Ainda que aí meu pai sai do Canelinha e vem morar em Tijucas, né? E depois a gente vem a Joinville, né? Ali mais ou menos 76. Isso tudo que você colocou, né? E viemos para Joinville, meu pai foi trabalhar na Wetzel Ferro, minha mãe foi trabalhar na Tigre, minha mãe sempre trabalhou e aposentada lá pela Tigre também, meu pai aposentado pela Wetzel Ferro, né? Depois meu irmão, engraçado, que foi trabalhar na Wetzel, está lá até hoje, o Vanderlei Aragão, que é diácono, né? E somos em 5 irmãos, né? Eu e o Vanderlei Aragão, a Vânia, que é a mais velha, a Vânia Aragão, a Alexandra Aragão e a Priscila Aragão. Então, somos em 5 na nossa casa, né? E eu fui trabalhar na Tigre, né? Fui trabalhar na Tigre com a minha mãe. Então, meu pai, antigamente era muito normal, muito comum os pais arrumarem emprego para os filhos, né? Sim. E assim começou a nossa vida. Eu fui aluno de escola pública, estudei com muito orgulho na Escola Municipal João Costa, onde depois estudou também os filhos. Ali sempre encontro, no dia de hoje, da Naelsa Santana, que foi minha diretora, minha professora, né? Essas coisas boas todas, e daí terminando o colegial, logo vem essa história nossa, né, de líder. Eu já era líder natural, de líder de classe, líder de colocar a turma para jogar bola, né? Depois, ali no bairro João Costa, criamos um time de futebol que se chamava Unidos do João Costa. Depois criamos o grupo de jovens. Você era técnico ou você jogava? Não, era craque, né? Técnico, né? Craque, né? Mas eu posso contar um pouco desse craque depois também. Mas, paralelo a isso, ao clube de futebol, a gente também, junto com outro pessoal, a gente participava e ajudou a fundar também o grupo de jovens Juíco, né? Na década de 80 e 90 foi muito forte os grupos de jovens nas comunidades, né? Então a gente forma, né, e junto com outros amigos, né, ali, o Wildo, o Dilney, o Dema, o meu irmão, o Newton, hoje a maioria de nós somos compadres entre um e outro, né? E essa história toda a gente trabalha. Eu sempre fui daí, tu falasse que eu era técnico, né? Sim. Eu sempre fui tesoureiro daí. Sempre cuidei das finanças do time, cuidei das finanças do grupo de jovem, que nunca tinha dinheiro, né? Porque antigamente não tinha dinheiro, né? E depois também do clube, do grupo de jovem. E daí, no ano de 91, o padre Gino Roden, que foi nosso padre, né? Ele ganha um terreno. É um terreno de uma família, da família do seu Juvenal Soares, da família Soares ali do bairro João Costa, uma família que eu gosto muito, respeito muito. Eu sempre digo para eles que eles deram uma nova roupagem para o bairro, porque antigamente era muito comum onde fundava um segmento, principalmente segmento religioso, e a Igreja Católica tinha essa abertura nas comunidades, né? Respeitando as outras religiões também, que também tem, mas a Igreja Católica ela era mais povão, assim, né? Depois veio as novas comunidades também, as outras comunidades também, mas eu lembro bem que aonde ali colocava uma Igreja Católica, ali ao redor
se criava uma nova cara. Então o seu Juvenal Soares, ele teve essa noção, ele perdeu um filho, o filho dele que era meu amigo de infância, o Paulo Soares, que era filho dele, e nós então, com o Padre Gino convida, então, esse pessoal desse grupo de jovens, que estavam todos já quase casados, né? Já não dava mais para ficar muito ali no grupo de jovens, na época de 91, para eles fundar, junto com o Padre Gino, a Igreja São Paulo, que hoje é a Paróquia São Paulo, né? E ali começa o nosso trabalho, começa com muita força. E qual é o papel do Cláudio Aragão lá na nova comunidade? Ser financeiro também, né? Então fui financeiro, fui administrador, fizemos um trabalho extraordinário, um trabalho para o bairro, deu uma cara nova para o bairro, a Paróquia São Paulo. Mas eu também fui presidente de APP de escola, né? Da Escola João Costa, da Escola João Bernardino, sempre participei muito forte. E também fui presidente da Associação de Moradores ali do nosso bairro. Então, a nossa trajetória, antes de chegar na vida pública, ela foi muito vivida com a comunidade. E essa é a minha cara. Essa é a minha cara, né? A minha cara é de trabalho, do trabalho prestado, mas o trabalho para quem, Rafael? O trabalho para a pessoa, para o ser humano, né? Sim. Eu acho que na política, o homem público, se ele pensar no ser humano, ele está pensando em toda a vida pública. Porque é o ser humano que precisa que a inflação, o caminho, tudo ande bem. É o ser humano que precisa de estrada. É o ser humano que precisa de saúde. É o ser humano que precisa de lazer. É o ser humano que precisa do esporte. Ou seja, tudo está em torno do ser humano, né? Então nós sempre temos que trabalhar muito forte, né? É no trabalho da gente, lá o patrão valorizar o ser humano, o ser humano valorizar o patrão, né? Nós moramos na cidade de Joinville. A cidade de Joinville é uma cidade que a gente ama demais por ser um polo industrial. Ela não para, ela trabalha noite e dia. Então tudo isso eu já fazia lá, quando eu era então líder comunitário. Eu nunca fui um rapaz assim, eu lembro da minha juventude, de andar sozinho. Eu sempre andava com amigos, com colegas, com amigas, com colegas, né? Por quê? Porque a gente estava rodeado sempre de amigos, né? Então, isso foi muito gostoso. E assim, a gente trabalhou muito forte essa vida comunitária. Você falou em relação a uma organização, né? É interessante que isso sempre começa com grupos, né? Tanto católicos, evangélicos, Sim, né? sim. Uma instituição. E essa organização são as melhores, né? Porque você falou antes de chegar na associação, teve primeiro esse contato Sim, com a Igreja sim, Católica, sim. que eles se organizavam em sociedade, né? É porque por isso que eu digo, né? É muito importante, né? Se você que nos acompanha agora, você participar, né? Primeira coisa, tem que ter fé. Os valores e princípios, Os né? valores de Caso. princípio, a religiosidade, isso é muito importante para o valor da família, para o valor da pessoa, para o valor do jovem, principalmente. Então, nossos pais, né, aí, independente de religião, eles sempre lutaram muito para que a gente, né, tivesse lá, ou nas missas, ou nos cultos, ou... Por quê? Porque a igreja, o padre, o pastor, ele ia te orientar, ou outro líder religioso seu, ele ia te orientar então para a própria vida, né? Mas principalmente a orientação espiritual. Quando tu pega essa orientação espiritual, para você, ser humano, você pode ter certeza na vida, né? Você vai errar, você vai falhar, mas você talvez não vai fazer nada grave. Por quê? Porque o teu coração não deixa, né? Então você pensa 2, 3 vezes, o teu ensinamento e a bênção de Deus que está em cima de você não deixa. Então, você está no segmento religioso, você faz tudo 100% com amor. Não por amor, faz com amor. Então quando você faz com, é bem melhor. E ali você falou em relação à paróquia São Paulo, né? E como que foi a tua entrada ali com a Arca da Aliança, que também, até hoje você Sim. tá contribuindo, né? Faz parte ali. Inclusive tem uma festa grande lá que eu participei, né? E reúne Queremos muitos Deus, jovens. né? Queremos Deus, isso, exatamente. Queremos Deus. Manda um abraço pro pessoal da Arca da Aliança, todo mundo da comunidade. E também eles estão concentrados ali na Zona Sul. Isso. Então, a Arca da Aliança, ela é fundada na década de 90 também, né? Na década de 90, começou em 89, se eu não me engano, mas é ali, naquela década ali, né?
E aí o Cláudio Aragão, eu sou muito amigo do fundador da Arca da Aliança, do Elias Dimas dos Santos, de todas as pessoas que foram os fundadores. Hoje outros já estão em outros caminhos, né? A gente lembra de muitas pessoas que ali passaram, né? O Miro, a Juliana, a Doroti, o Elias, que fundaram a comunidade. E a gente conhece a história da comunidade, né? E daí, só que a São Paulo Apóstolo, ela é fundada um pouco depois. E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é uma comunidade de leigos consagrados, né? Que começa a fazer um trabalho e o carisma deles é engraçado, né? O carisma deles é ser presença de Deus no meio do povo, né? Ser presença de Deus no meio do povo. Então eles têm esse carisma, né? E ela despontou e cresceu, e muitos eventos, muita espiritualidade, muitos retiros. Ela é a Arca da Aliança, ela se chama dentro da Igreja Católica as novas comunidades. Ela aparece depois do movimento da renovação, junto com o movimento da renovação carismática católica, que é um movimento, né? A Igreja Católica tem vários movimentos dentro dela, né? Mas a renovação carismática católica, ela trouxe essa semente, esse broto novo, que é as novas comunidades que tem hoje a Arca da Aliança, tem a Canção Nova, tem a TV Século XXI, que é uma fraternidade também. Sim. Tem outras a nível de Brasil afora, né? Que são comunidades, são fundações, que tem universidade dentro das fundações. Olha que legal. Né? Tem universidade, gera muito emprego, gera muito trabalho, né? Então você vê a força que tem a Canção Nova, que ela tem canal aberto aqui na cidade de Joinville, né? Então, canal 55, inclusive, se não me engano. Então, isso tudo fez com que o Cláudio Aragão eu também ajudasse ali na parte da administração, né? Então, ajudei muito nas obras da Arca da Aliança, trabalhamos muito junto com a comunidade, fui membro da comunidade de Aliança, não morava na comunidade, tinha um compromisso, seguia a mesma regra de vida, né, da Arca da Aliança. E depois a gente passou a ser um membro comprometido, né? Fiz programa de rádio na Arca da Aliança. Aprendemos muito com a comunidade. Aprendemos, né, esse dom, talvez, até hoje, de servir a comunidade, que o ser político é um servir comunidade, também é um sacerdócio, né? Então, a Arca da Aliança marcou muito a minha vida espiritual, a vida da minha família, né? Enfim, então eu sou muito feliz por ter participado, por ter passado pela Arca da Aliança. E como você disse, eu nunca deixei de participar de nenhum Queremos Deus, né? Coordenei o eventos do Queremos Deus, eu acho que por mais de 15 vezes, 15 anos, né? E sempre a comunidade me chama no Queremos Deus pra gente dar uma olhada, pra ver como é que tá, aquela experiência toda da gente, né? E sempre pra ajudar, né? Porque é um evento que ele é muito alto, o custo dele, né? Sempre pra gente buscar uns apoiadores, enfim, né? Pra ajudar também. E particularmente o Elias, né? Ele é uma pessoa que eu converso, que eu partilho as minhas dificuldades também, ele partilha as dele também, nós somos amigos, né? E ele passa a ser um orientador espiritual da gente também, e outros padres aí também de todo o trabalho nosso. Você falou, quero saber ali sobre a parte de futebol. Você falou que não foi técnico. Você jogava futebol mesmo? Você gostava? Eu acho que todo jovem passa pelo futebol, né? Nós tínhamos o time ali unidos do João Costa, né? Então, eu joguei muito, joguei copão, joguei esses campeonatos mais varzianos, assim, né, que dizia, né? Só que é engraçado, né? O nosso tempo de jogar futebol não é igual hoje, não. Hoje o pessoal vem conversar com a gente aí, mas precisa ajudar o clube, nós vamos dar um troco pro jogador. Olha o que o Cláudio Aragão vai dizer agora, né? Isso serve pro meu amigo lá, o Zeca, o Dema, enfim, que jogamos bola junto, o Polaco, né, que jogamos bola junto. Era difícil para jogar bola, porque a gente ia jogar os torneios, eles não tinham dinheiro para comprar o churrasco lá. Aí a mãe da gente preparava uma marmitinha e a gente levava para lá no 11 horas, 11h30, né, quando dava intervalo ali daquela questão do futebol, do torneio. A gente comia lá na marmitinha, ou partilhava com outro colega, ou com a gente, ou o colega partilhava com a gente a marmitinha, porque nós não tínhamos dinheiro, era muito difícil. Na década de 80, no início dos anos... mais a 80, né? A economia não era boa também, e a gente levava o lanche de casa, né? Tinha o churrasco lá, tinha. Mas nós, era pouco emprego, né? Nossos pais não tinham condição de dar todo final de semana, por exemplo, sei lá, hoje...
Você, quem sabe, dá uma mesadinha aí pro teu filho de algum dinheirinho, né? Mas aquela época nossos pais não tinham condições. E os campos também não eram como hoje, né? Os campos eram campos que, né, hoje se dá uma chuva e no campo tem drenagem, naquela época dá uma chuva, a gente jogava até na água, né? Então, nós tínhamos um time muito bom, né? Até tô vendo aqui o Mac tá aparecendo aqui numa imagem aqui, que jogou com a gente também. E a gente disputava muito esses vários anos, disputamos Copom também, né? Não tínhamos recurso para entrar. Naquela época tinha só praticamente a primeira divisão na cidade. Não tinha hoje que tem a segunda e Sim. tem a terceira. Naquela época só tinha a primeira, né? Ou expandiu, né? Hoje Depois tem sim, hoje times, expandiu. organização. Hoje, naquela época participava, por exemplo, 25 clubes, 20 clubes no Copom. Hoje tem 150, né? Muita gente, né? Tem muitos times de futebol. E que bom, né? Que bom, porque o esporte, ele é um alimento para a mente, né? É ali o exercício físico, você contribui a vitamina da endorfina, né? Que é principalmente para a mente. Então, faça exercício, brinque de bola, joga futebol. Não vai ganhar toda a vida, né? Igual nós ganhamos, que nada, não ganhamos tudo, né? Mas a gente brincava bastante, jogava bastante, né? E jogava o dia inteiro naquela época. Jogava Sim. o dia inteiro, jogava bola o dia Saía inteiro. de Né? casa cedão e não voltava. Ô, Cláudio, em relação ali aos amigos, né? O Dema é o cantor do grupo. O Dema é o cantor. E o restante? Você é o atleta, você tá ali na vida pública, mas... Eu sempre fui mais mediador do grupo ali, né? Mais organizado, né? Mas aí tinha o Zeca também, né? Que é o pai da Tati. O Zeca era mais assim de fazer as coisas, de organizar, se tivesse que fazer, construir uma trave ou até arrumar um gramado. O Zeca já era mais caprichoso nesse jeito aí, né? Então o Dema já gostava de animar. O Dema era o violeiro, né? Quando nós viajávamos, excursão, ele ia e tocava e animava, tal, enfim, né? Mas e daí sempre tinha um outro, né? Que se preocupava mais, o outro já arrumava o transporte, e tal. Mas a comunidade, cada um fazia um pouquinho de tudo, né? A comunidade, eu digo principalmente você, os amigos, né? A tua família é muito grande, né? A família Costa, a família Aragão, já em Joinville, tem o futebol dos primos que vocês se reencontraram agora. Tem. Assim. Nossa família, se colocar tudo num lugar só, acho que não tem espaço em Joinville, né? Ela mexe com 4 ramificações, né? Porque tem a família do meu pai, tem a família da minha mãe, tem da esposa e tem também isso, a minha. Isso, são 4, São né? 4. Dos meus avós, né? Que também são grandes, meus primos. Então. E se concentra hoje na Zona Sul. Parte dela se concentra na Zona Sul. Poderia dizer para ti que, de repente, acho que um 80% mora na Zona Sul, né? Talvez um pouco menos, mas isso tudo, se botar tudo, chega próximo de 1.000 pessoas. É grande. É uma raiz grande, é uma árvore muito grande, sabe? É uma árvore muito grande. E daí tem de tudo quanto é lado. Tem futebol do lado de lá, tem futebol do lado de cá, tem brincadeira do lado de cá, né? Mas tem. E hoje já é os sobrinhos, netos que já vão organizando as coisas, né? Porque já tem uma outra geração aí que vai vindo, né? Vai vindo uma outra geração já, né? Ô, Cláudio, antes a gente tá falando aqui um pouco desse começo, né? Para quem não conhece, né? O Cláudio Aragão. Sempre envolvido com a família. Queria que você falasse um pouco sobre realmente esse laço que você tem, né? Ainda. Isso vem realmente dos seus princípios, valores, da cultura, porque você é muito ligado realmente à família, né? Você, até quando você fala da sua família, é uma forma diferente. Sim. É que a sua família é sua, né? Então, ela é sua. Então, aí, às vezes, né, as pessoas vêm, a gente também é líder, e muitas vezes o vereador, ele é tudo, né? Ele é psicólogo, ele é assistente social, ele é padre, é médico, é tudo, né? Porque as pessoas vêm trazer as coisas para ti. Mas aí, o que a gente fala para essa pessoa quando ela tá um pouco desnorteada, né? Tá, mas como é que tá a sua família? Como é que você tá com ela? Não, mas aí a pessoa desabafa, tal. Aí, cara, aquela lá é a sua família. Ela é assim mesmo. A minha também é assim, né? A minha também tem muitas qualidades, mas nós temos muitas falhas, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, amem a sua família, né? Esse patrimônio é seu. Amem, cuidem, adubem, proteja, regra ela, como às vezes precisa uma aguinha, né?
Agora agora estamos na semana propícia, que é a Semana das Mães, né? Então você tem essa questão é sua. Chama pra si. Chama, ame. Cara, não fica brabo com teu irmão, com a tua cunhada. Esquece, isso é bobagem. Fica. Às vezes o falar, né? Dizem, né? Não, e é verdade isso mesmo. Que o falar, às vezes, ele machuca mais que às vezes uma pedrada, ou até um tiro, né? Mas o que vai levar eu querer prejudicar o fulano de tal, né? Quando você viu que prejudique, né? Tem pessoas que têm eu tenho um temperamento alto, mas o meu temperamento alto ele é da boca pra fora, ele não é do coração. Então eu tenho essa facilidade. Talvez isso foi uma coisa que Deus me deu, esse carisma de não ficar com raiva das pessoas, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não leva. Então, a família é um bem precioso, né? Cuide, zele por ela, zele pelos teus filhos, né? Zele por tudo que tu tens, por tudo que está ao teu redor, para aquelas pessoas que mais você gosta. Eu acho que isso é muito importante, né? Você cuidar dessa parte. Eu não diria que é muito importante, eu diria que é fundamental. Porque se você estiver bem no seu convívio familiar, com certeza você vai muito melhor no seu lado profissional. Então Rafael, o amor, ele tem que estar acima de tudo. Ele tem que estar acima de tudo, né? Então as pessoas, a gente anda muito por aí as pessoas dizem, o Cláudio Aragão eu conheço, Cláudio Aragão fez isso, Cláudio Aragão fez aquilo, né? A gente ajudou muitas pessoas, isso está dentro de mim, mas é através do amor que você faz as coisas acontecer. E preste atenção numa coisa, quando você vai fazer algo de caridade, você não tem algo para dar para aquela pessoa, mas a coisa vai ser tão boa no teu caminho que quando você der 15 passos para frente, vai aparecer um negócio, como você vai saciar a fome, o lazer, o remédio, ou outra coisa que você queria ajudar aquela pessoa. Porque a caridade, ela tem que estar acima de tudo. A caridade tem que estar acima de tudo. Até mais, se você tiver algo especial para fazer, mas se tiver alguém precisando de você, né, a doutrina da Igreja Católica ela diz o seguinte: faça a primeira caridade e depois você vai à missa outro dia ou vai no culto outro dia. Isso está na Bíblia, né? Ensinamentos de Cristo, né? Cristo, né? Tem uma aguinha aí, é água Ok, mesmo, tá? ok. Eu quero. Ô, Cláudio, a gente vai falar um pouco aqui. Você falou que estudou em escola pública, né? E você se formou depois? Isso. Isso. Então, como tudo era muito difícil, a gente precisava trabalhar, né? Para poder até ajudar o pai e a mãe, ajudar a construir nossa casa, a ajudar a sustentar o nosso. Eu tinha mais duas irmãs mais novas que eu também, né? Os meus dois irmãos mais velhos, eles foram trabalhar, né? Já de cara, assim, quando criaram uma idade. O Vanderlei Aragão, que é diácono mesmo, ele começou a trabalhar com 12 anos de idade, numa lanchonete ali em Balneário Camboriú. Meus avós paterna, minha avó paterna, morava em Balneário Camboriú, né? Então eu lembro que a gente andava aquele ônibus da Praiana, que tem ali até hoje, né? Faz aquela linha de Tijucas a Balneário Camboriú, a Itajaí, e a gente iria para lá, né? E o meu irmão, com 12 anos, ele já teve que trabalhar. E a minha irmã também, a Vânia, né? Que é a mãe do Alexandre, do Carlos Alexandre, vocês conhecem, né? Que hoje é empresário também, que é meu sobrinho. E ela também teve que trabalhar muito cedo, né? E eu era um pouquinho maior que as duas irmãs. Então a minha mãe e meu pai trabalhavam, nós ainda morávamos de aluguel aqui em Joinville, né? E daí para nós conseguir construir a nossa casa. E eu cuidava das duas, né? Então eu aprendi a fazer comida muito cedo, né? Muito cedo. Mas estudei só em escola pública e fiz depois o curso superior mais à frente, né? E aí você, depois de tudo isso, como que foi essa entrada para você se tornar, né, para você começar uma candidatura, uma vida pública ali? Foi um desejo seu, um desejo da comunidade, uma coisa... Então, toda essa nossa história é que ela começa lá, vamos supor assim, né, 95 mais ou menos, eu começo a liderar algo que é junto grupo de jovens, futebol, né? Não, desculpa, 85, 95 já estava lá na frente, né? Tá. 85. Então,
Em 91, daí a gente vai ali, nós fizemos a fundação da Paróquia São Paulo hoje, né? E daí caminha-se um tempo para cá. Em 2011, mais ou menos, no encontro que a gente estava trazendo aqui para Joinville, a obra do Pequeno Cotolengo. Eu era líder comunitário, líder da Paróquia São Paulo, né, administrador financeiro e muito ligado ali à Arca da Aliança também. E Dom Irineu, que é nosso bispo, era nosso bispo, hoje, né, está na eternidade. Ele chega pro padre Ronca, que é o pároco ali da catedral, né? Ele diz assim pro padre Ronque, ele me chamava de Claudinho, Dom Irineu. O Claudinho tem que ser o nosso, quem sabe aí um representante, um homem público, né? Quem sabe um vereador da cidade. Pelo entusiasmo que eu tinha, nós trouxemos ali para a Paróquia São Paulo, no ano de 2010, um centro de educação infantil, né? Um centro de educação infantil. Foi um espetáculo, tivemos ali por muito tempo, até foi um pouco mais antes, foi 2010, né? 2010, eu acho. A gente traz o Centro de Educação Infantil, que lá nós tínhamos 200 crianças, né? E tínhamos mais outras 60 adolescentes no contraturno escolar. Até quem tocava o contraturno escolar era o professor Dema, que era músico, né? Com outras pessoas que ali tinham. E a nossa coordenadora do Centro de Educação Infantil São Paulo era a Andréia, né? Andréia. Isso tudo foi Dom Irineu que trouxe essa nova cara. Por quê? O que acontece nas comunidades aí, todas, né? Todas as comunidades, evangélica, católica, elas têm um patrimônio grande, porém, muitas vezes ocioso, né? E a gente cria, então, constrói esse centro de convivência lá na Paróquia São Paulo, e daí a gente começa a criar as atividades. Uma das coisas que nós trouxemos foi o Centro de Educação Infantil, que foi muito bom, né? E Dom Irineu disse, vamos tocar esse projeto. Imagine, 200 crianças, né, na educação infantil. Ali as crianças aprendiam de tudo, inclusive a rezar ou orar, né? Rezar ou orar junto com as professoras. Então era muito legal. E o contraturno escolar, que o menino ou a menina, ou ele aprendia a tocar violão, ou ele aprendia a cantar, ou aprendia esporte, ou aprendia a fazer outras coisas, teatro, dança, né? Legal. Muitas coisas. Isso tudo a gente levou para ali, isso tudo em 2011. Paralelo a isso, Dom Irineu tinha uma dificuldade dentro dele, que ele achava que Joinville tinha que ter uma obra social. E nós começamos, então, com a Paróquia São Paulo, ele era muito ligado a gente, começamos a namorar esse projeto que se chama Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo é uma obra dos padres orionitas, né, de Oriones, é uma congregação que é da Itália, mas é muito forte no Brasil, em São Paulo, no Paraná, né? E Dom Irineu, então, pede para nós conversar com eles. Inclusive, ele foi junto comigo, ele, Padre Ronque, Padre Jorjão, conhecer a obra do Pequeno Cotolengo, né? Com isso, na época, em 2011, 2011, se não me foge a memória, ou final do ano 2010, a gente faz um projeto e pede, então, para o governador, que naquela época tinha um fundo social, que ainda Luiz Henrique era vivo, né? Luiz Henrique era vivo, pede ao governador um valor para nós comprarmos um terreno. E nós compramos esse terreno para construir a obra do Pequeno Cotolengo. Esse terreno hoje está ali no João Costa ainda, está ali à disposição da ADPROS, que é a Associação Diocesana de Promoção Social, para trazer, então, a congregação para cá. E tudo começou essa discussão, só que aí fugiu um pouco do Cláudio Aragão, será mais interno com a igreja, né? E começou esse namoro com a comunidade lá de Curitiba, Pequeno Cotolengo. E aí tinha uma questão de razão, questão de vir ou não vir, de ter paróquia ou não ter paróquia. Sei que aí Dom Irineu depois faleceu, veio a falecer, e essa discussão veio o novo bispo. E hoje o Pequeno Cotolengo não se instalou-se aqui no bairro João Costa. Ele vem, compra um terreno, a congregação tinha um problema que eles precisavam da escritura de direito, né? E aí tinha uma discussão interna, que aquele recurso foi ganhado do Estado, porque não ganhou esse terreno, ganhou um recurso. Realmente, poderia passar para eles. Mas enfim, aí mudou muito, porque Dom Irineu faleceu, né? E aquilo era vontade de Dom Irineu. Sim. Aí troca o administrador, troca as ideias também com muito respeito, né? Mas aí o Dom Francisco, muito sábio, e junto com eles, Dom Francisco traz eles para cá, convida, né, para a diocese, né? E traz eles para cá, aí eles instalam aqui no Morro do Meio agora essa obra. Essa obra
para o Cláudio Aragão, um dia você vai conhecer melhor, é a obra mais bonita do mundo. Por quê? Ela cuida de pessoas com deficiência intelectual, principalmente quando ficam órfãos. E essas pessoas que estão lá, ela não sabe quem ajudou, ela não sabe se foi ajudada. Então é o verdadeiro evangelho. Que você dê com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Essa obra é a obra mais bonita de caridade que eu conheci no mundo até hoje. Se chama Pequeno Cotolengo. Pode colocar no seu... Tem em Curitiba, né? Na sua rede social, coloque na sua rede social, Pequeno Cotolengo. É uma obra de caridade. Cláudio Aragão já tem aqui em Joinville? Já tem. Ali no Morro do Meio, né? Dom Francisco trouxe eles para cá, claro que a congregação que veio também, enfim, né? Estão num trabalho, estão numa crescente, mas é uma obra, porque a maior preocupação hoje, Rafa, de um pai que tem um filho com deficiência intelectual, e se acontece alguma coisa comigo, Cláudio Aragão? Ou com a mãe dessa criança, entendeu? Para quem vai cuidar do meu filho? Então o Pequeno Cotolengo, ele também vem para isso, além que ele tem o centro-dia. Ele tem o centro-dia, onde tu leva a pessoa lá, ela pode passar o dia, depois você também pega ela novamente para a sua residência, porque hoje está se trabalhando muito a inclusão, né? Não dá simplesmente para pegar, só porque a pessoa tem uma deficiência, tu pegar e colocar a pessoa lá naquele local. Não, hoje o Ministério da Saúde, graças a Deus, o Brasil, ele trabalha muito a inclusão também. Inclusive é uma das suas bandeiras, depois a gente vai falar sobre isso aqui, né? Algumas ações aqui, mas aí você chegou... Isto. Daí aí cria, né? Tanta coisa, né? A gente pega, nesse momento aí, Dom Irineu brinca um dia e diz, olha, eu acho que o Claudinho deveria entrar na vida pública, né? E falou pro padre Ronque, e você vê aí o Ronque era, acho que o administrador, o coordenador espiritual da diocese, o Vanderlei precisa ir pro diaconato. Mão de Deus, com certeza, né? O meu irmão vai estudar também. Eu me candidato em 2012, daí já é uma outra história, né? Eu me candidato em 2012 e logo o êxito na minha primeira entrada na vida pública. Eu sempre trabalhei assim já um pouco, né? Fui assessor do então hoje, né? O ex-vereador Ademir Machado, meu amigo, né? Trabalhei com outros também, com o Dr. Dalmo e tal. Mas isso fez com que eu tivesse um pouco mais de conhecimento, né? Me preparei antes de entrar na vida pública também, né? Entrei em 2012, Rafael, e aí também a própria comunidade me jogou para a vida pública, né? Não, você tem que ser um, né? Você teve tem um que apoio, representá-la, né? assim, teve um apoio, né? Minha família, tudo tal. E eu larguei minha candidatura sem medo algum, né? Fui para a vida pública. E em 2012, disputando a eleição com 300, acho que 70 candidatos lá em 2012, eu fui o 8º mais votado, fui uma surpresa, né? Fui uma surpresa da cidade. Os vereadores tinham... O MDB tinha 3 vereadores, ou 4, uma coisa assim, né? Agora eu tenho que lembrar. Ou 5, né? O MDB tinha na Câmara. E nós entramos 4 vereadores novos. Saiu quem tinha mandato e entrou os novos, lá em 2012, né? Então esse negócio que, não, mas quer renovar, não, isso já vem renovando faz tempo. Já existia isso. Então, lancei a rede no mar e fui o 8º mais votado da cidade de Joinville. Na primeira vez que fui candidato, né? E aí já assumimos ali grandes carreiras, grandes trabalhos na vida pública, me elegi junto com o prefeito Udo, né? Primeira eleição dele também, empresário, né? Que fez um trabalho extraordinário. Hoje as pessoas reconhecem, já estão sentindo um pouco até a falta do prefeito Udo, né? Mas entrei na vida pública para fazer o bem. E fazer o bem sempre sem olhar a quem. Ô Cláudio, quando você toma a sua água aqui, eu quero falar em relação a isso. A tua visão de fora, você já era assessor, né? Parlamentar. Mas quando você assume o controle, muda todo o cenário, né? Você começa a receber a pressão de todos os lados. Mas como que é? As pessoas não têm essa visão de como que é ser vereador. Acho que é assim, você vai lá, ganha bem, né? Tem assessores, tá tudo certo. Mas, de certa forma, muda totalmente o seu comportamento, o seu dia a dia. Conta um pouco para nós sobre isso. O ser vereador,
primeiro você tem que ver assim, ó, você gosta de pessoas? Tem que fazer essa pergunta para você. Você gosta de lidar com coisas diferentes todos os dias? Você gosta disso? Você gosta de temas gritantes, palpantes, provocantes? Tem que perguntar isso para você antes de você ser candidato. A sua família te apoia? Exposição também, né? Você vai ser exposto. Hoje nós temos uma rede social que a pessoa entra ali na sua rede e fala o que você quiser. E você tem que ter um controle, um emocional, um temperamento para você não explodir, né? Para você não estourar. Então, quer ser homem público? Primeira coisa, você tem que gostar de pessoas. Esse é um grande sinal, né? E aí, fizemos um trabalho muito legal e a gente levantou algumas bandeiras. Por exemplo, uma das bandeiras que eu levantei, sempre tive do lado, eu conto lá a minha história no início, que é estar do lado das pessoas. Joinville tinha uma dificuldade muito grande no nosso primeiro mandato com a educação infantil, né? E eu, antes de ser presidente da Câmara, esses meus mandatos todos, eu sempre fui presidente da Comissão de Educação. Fui presidente da Comissão de Educação. E aí, tinha uma dificuldade aqui em Joinville, eu passei por uns problemas, tinha uma entidade que não estava recebendo convênio por falta de prestação de conta, ou a prefeitura não... Enfim, estava uma encrenca, né? E essas entidades, elas estavam 11 meses sem receber um tostão. Ixi. Porque tinha uma parceria, o Rafa. O pai pagava uma parte e a prefeitura pagava outra. E isso era em Joinville inteiro. Isso era um guarda-chuva que abrigava mais ou menos 5.000 crianças de convênio. 5.000, não era 5 nem 50, era 5.000 ou mais, né? E eu disse, meu Deus, mas como é que pode isso? E a prefeitura, ela pagava muito pouco no convênio. Ela pagava muito pouco. Vamos supor, se a mensalidade hoje de uma criança custasse R$1.000 para a criança ir ao CI, ao Centro de Educação Infantil, ou como se chamava a creche, a prefeitura pagava praticamente R$300 disso aqui. A criança custava 1.000, vamos supor, e a prefeitura dava uma ajuda de 300 o dia inteiro. E se fosse meio período, a prefeitura dava só R$150. Não tinha condição do pai pagar, o pai ficava devendo para a entidade, o pai não pagava. Aonde que arrebentava a corda? Lá no dono da creche, lá no dono da escolinha. O que o Cláudio Aragão faz mediante isso tudo? Lá em 2014, eu olho um projeto na cidade de São Paulo, São Paulo, capital, e vou lá conhecer. Vamos, como é que pode esses caras? Eles compram a vaga integral. É R$1.000, a prefeitura dá R$1.000. Né? O que eles faziam lá em São Paulo? É o que hoje a prefeitura faz aqui. Nós somos a primeira prefeitura a colocar em prática isso, lá em 2014. Não hoje. Hoje já mudou várias maneiras, né? A prefeitura lança um edital público, dá publicidade, e essas crianças passam a ser do quadro do Poder Municipal, mesmo com o convênio. Só que a prefeitura repassa integral a vaga, o valor. E aí acaba aquele problema, um pouco de falta de vaga, acaba aquele problema da briga de que o pai tem que pagar. O pai não tem condição de pagar, Rafael. Sim. Hoje o pai não consegue pagar uma criança com... Mesmo que for só R$500, ele não consegue. O pai e a mãe que trabalham, e os dois têm um salário médio, os dois juntos, uma renda mensal de 3.500, ele não consegue pagar 500 de escola. Ele não consegue, ele não tem... O recurso não dá para isso, mesmo ele trabalhando. Mas nós estamos falando daquele que só trabalha o pai, né? Então isso, Cláudio Aragão, eu fui para São Paulo, falei com o prefeito Udo. O prefeito Udo achou legal a ideia, pediu para o secretário de Educação na época, o professor Roque, ir a fundo, ia conhecer isso aqui, lá foi. E que é melhor ainda, as filantrópicas, as entidades filantrópicas, quando ele dá publicidade para aquilo, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação, repassa o recurso. Então, é uma coisa assim, ó, olha só o que o Cláudio Aragão naquela época eu trouxe para o município, né? O pai deixa de pagar, investe o seu dinheirinho em outra conta e a prefeitura deixa de tirar o dinheiro da fonte 100. Ela pega o dinheiro do Fundo da Educação. Então isso tudo foi uma expertise, né?
E aí o prefeito Udo, muito sábio, ele dá prioridade, constrói novos centros de educação infantil. São 14 unidades novas que ele constrói e deixa planejado para construir mais 10 na saída dele, 10, 15. Enfim, fez um trabalho extraordinário na educação infantil. A educação infantil, ela sai de 10 mil crianças, no ano de 2013, quando nós chegamos na Câmara de Vereadores, em 2013, ela tinha 10 mil crianças e o prefeito Udo entrega com 23 mil crianças na educação infantil. Todas, né? Ou convênio, ou CI construído, ou CI que foram reformados. Isso tudo o prefeito fez, né? Com o nosso trabalho de educação. Eu acompanhei muito a evolução disso. Porque, gente que nos acompanha agora, nessa conversa, cara, o princípio de tudo é educação. Tem a base, né? A base é a educação. Então, se a tua criança já começa numa boa educação, você vai ter tudo. Você vai ter tudo, né? Então, educação é tudo. Depois nós acompanhamos muito o trabalho no ensino fundamental, né? No ensino fundamental. E depois, muita atenção naquela época, aqui em Joinville, nos anos 2013, 14, 15, muitas escolas... Aliás, o prefeito Udo, quando recebe o governo, não sei se a comunidade sabe bem, lembra bem disso, né? Não vai lembrar, talvez. Ele recebe a cidade com 26 escolas interditadas pela Vigilância Sanitária. 26 escolas municipais, né? E ele começa o ano letivo dando condição de funcionamento de todas as escolas. Ele pega o recurso que tem, investe lá, chama os engenheiros, chama o secretário Roque Matei, e coloca todas as escolas para funcionar. E Joinville tinha muito também escola de ensino médio. Muitas pessoas vão lembrar, tinha muito protesto do ensino médio, a garotada, a juventude fazendo protesto em volta do seu bairro, em volta do terminal urbano. Por quê? Porque as escolas ou estavam fechadas ou tinha que ir muito longe para também o aluno do ensino médio. O Cláudio Aragão, nós fizemos vários trabalhos legais com o governador, porque aí o ensino médio é competência do governo, do estado, e nós trouxemos, né, por exemplo, a escola Luiz Henrique da Silveira, ali no bairro Parque Guarani, foi um trabalho que nós fizemos na Comissão de Educação, né? A escola Monsenhor Escarcelo, aqui na rua Florianópolis, no Itaú, essa escola, Rafael, ela era uma escola do estado, e o estado, não tem outra palavra a dizer, o estado abandonou, né? A dona Genete, que é a mãe da Joelma que trabalha conosco, a dona Genete, que é a esposa do seu João Gaspar, ela foi diretora naquela escola ali. E quando eu vi aquela escola ia ser entregue para iniciativa privada, eu disse, não. Aí a comunidade se organizou, a Associação de Moradores, um grupo de pais e professores do bairro Itaú, e fizemos um abaixo assinado. E junto com o prefeito Udo, fomos ao governador e pedimos a escola para o município. Pedimos essa escola aqui no Itaú, a Monsenhor Escarcelo. Hoje é a escola que tem bilíngue, inclusive, no município. E eu transformei ela em escola municipal Monsenhor Escarcelo. Então essa é uma escola que nós resgatamos, jogada, né? Estava tomado de mato, lixo, ocupantes ali dentro do prédio, tudo. E o prefeito Udo, muita coragem, um homem que zela muito pela educação, ele traz novamente, então, junto com o governador, essa escola que é o Monsenhor Escarcelo. Depois, a pedido do grande líder comunitário aqui do bairro Santa Catarina, o Dutra, meu amigo Dutra, junto com a comunidade, nós também buscamos a Plástico Xavier. A Plástico Xavier também ia ser entregue, se não me engano, para iniciativa privada, para um outro trabalho, tá? Uma permissão de uso, né? E o Cláudio Aragão vai ao governador, junto com o prefeito Udo também, resgatamos e equipamos essa escola, entregamos hoje essa escola, porque ali tinha o Loyola, e o Loyola, a escola municipal do professor Loyola, ela ficou muito pequena para a comunidade. E a Plástico Xavier era uma escola do estado, e estava fechada, abandonada, tal, ou com muito poucos alunos. O que nós fizemos? Resgatamos essa escola para o município também, reformamos ela, entregamos para a comunidade, e hoje ela é uma escola municipal, que é lei de autoria do Cláudio Aragão também. Então, acompanhamos também várias jornadas, né, do IFSC, o crescimento do IFSC aqui, as universidades, com a presidência da Comissão de Educação, porque eu sempre pensei que se eu tiver educação, Rafa,
eu vou ter um bom princípio de vida e eu vou ganhar a minha vida e vou construir a minha família. Essa, então, foi uma das bandeiras, a principal, né, que você levantou aqui. Eu ia falar sobre o ex-prefeito Udo, tá aqui, anotado aqui, uma relação que você tem com ele, né? Ele também tem um perfil parecido, ele também pautou, né, na primeira gestão dele na saúde e também na educação, né? Ambos juntos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas antes, falar dessa relação que você tem com o ex-prefeito Udo, porque ele também tem um histórico de união, assim, com as pessoas, né? Foi um soldado do MDB, assim como você. E hoje, como é que tá essa relação entre vocês? Falar do prefeito Udo, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu respeito muito ele, né? Respeito ele como homem público. Eu sempre brinco com ele que às vezes, em algum momento, tenho ele como se fosse o meu pai, um pai orientador, né? Meu pai é seu João Aragão, né? Mas o prefeito Udo eu converso muito leve com ele. Eu sempre fui muito aberto com ele, né? As minhas dificuldades políticas, né? Às vezes até com ou até uma fala de prefeito, qual é a guia, né? Porque a experiência dele, ele é um gestor, né? Ele é um gestor empresarial bem-sucedido, empresariado, um dos empresários bem-sucedidos da nossa cidade. E o que você faria? Deixa eu te perguntar agora. Você vereador, você morador, você, sei lá, você, né, pessoa aqui de Joinville, mãe, tio, tia, enfim, né, você professora. Qual era o princípio que tu pensaria assim, bom, para cuidar do meu dinheiro, do dinheiro público, eu penso assim, tem que analisar, porque a gente entrou num conflito muito lá atrás, que se falou-se muito em corrupção, né? Falou-se muito em corrupção. Então, para cuidar das nossas coisas, as coisas que mais nós amamos, que é a nossa família, que é o nosso patrimônio, a nossa educação, a nossa saúde, então você pensa assim, entregar para uma pessoa que você conhece, um cara que foi bem sucedido na vida, que não precisa de nada daquilo ali para poder seguir a sua carreira de vida, ou para uma pessoa que você conhece pouco, ou com algumas dúvidas. Então, eu preferi entregar todo o meu trabalho político junto com o prefeito Udo, né? Conversei muito com ele. Teve muitas matérias difíceis na Câmara de Vereadores. E outra coisa, eu sempre fui líder do governo lá na Câmara. Sim. Eu sempre fui, a turma dizia assim, ó, o saco de pancada da Câmara de Vereadores das duas últimas gestões foi o Cláudio Aragão, né? Foi o Cláudio Aragão. Por quê? Porque eu defendi o que estava correto. E eu estava certo. Por quê? Porque o prefeito estava certo. E o que o prefeito fez? O prefeito fez aquilo que Joinville estava precisando fazer. Primeira coisa que ele fez foi... Rafa, Joinville, ele pegou a prefeitura, não sei se vocês lembram, o prefeito Udo pega a prefeitura com 300 milhões de dívida. Na letra de qualificação bancária, a prefeitura de Joinville, na classificação, ela era triplo D. Triplo D, no câmbio financeiro, você não consegue tomar dinheiro nenhum. O município está em vermelho, vermelhaço. Triplo D, né? O C já não é bom. O D, pá, né, estoura, né? Não sei se você lembra também, você que é servidor público, ou você que conhece a cidade de Joinville, em 2013, quando o prefeito assume a prefeitura, o Udo, a prefeitura, o prefeito que passou esqueceu de provisionar a folha de pagamento. Em janeiro de 2013, o servidor não recebeu a folha de pagamento, atrasou a folha de pagamento por fluxo de caixa, por administração financeira, né? E o prefeito Udo, ele fez um trabalho tão legal, de 2012 até 2016, que ele deixou a prefeitura enxuta. Ele deixou a prefeitura com saldo em caixa. Ele foi o prefeito que fez fluxo de caixa. Ele fez administração financeira no seu governo. Ele fez, historicamente, a melhor educação do seu governo, que as cidades precisam. E ele trouxe a melhor qualidade de saúde. As pessoas têm que lembrar. É só lembrar. Você sabe quantas pessoas tinham para fazer uma ultrassom na fila? Tinha mais de 3 mil pessoas. A pessoa morria e não fazia ultrassom. O exame de vista, a cirurgia de cataratas, era tão difícil que é só você olhar para trás. É só você lembrar, você morador de Joinville. Então, o prefeito Udo, ele deu um banho de administração.
E teve uma obra que estragou a administração dele, que é a obra lá do Rio Matias, que ninguém... Não foi culpa dele, foi uma obra que foi herdada do governo passado, né? Lá do governo do PT, né? Que deixou essa obra licitada, não tinha. Quando você chega na prefeitura, uma obra de 64 milhões, você devolve 64 milhões ou você faz a obra? Tem que fazer a obra. Sim. Porque se você devolvesse 64 milhões, o prefeito não andava nem na rua, né? Então uma empreiteira picareta pegou a licitação, não concluiu a obra e o prefeito paga o pato, né? E hoje o atual prefeito também paga um pouco o preço devido a essas questões de empreiteira. Então, o prefeito Udo, ele fez um trabalho extraordinário. E aí, você me perguntou hoje, né? Sim. Eu falo com o prefeito Udo, Rafa, todas as semanas. Toda semana eu tomo um cafezinho com ele, né? Tomo um café, ele é meu amigo particular, meu conselheiro político, eu também converso bastante política com ele, admiro ele no seu quase 80 anos, esse homem assim forte, que levanta cedo, que trabalha, que administra a sua empresa, administra um hospital também da cidade, enfim, né? Eu acho que com essas pessoas, igual o prefeito Udo, o conhecimento da gente enriquece muito, você só tem a ganhar. Por isso que eu digo que eu sou muito amigo dele, né? E gostaria de conversar com alguém, ou pensar se alguém fez mais que o Udo pela cidade de Joinville, a não ser Luiz Henrique da Silveira, né? A não ser Luiz Henrique da Silveira, que eu respeito muito também. Você teve uma relação também Tive uma relação muito boa, ele me convidou, me colocou na vida pública, né? Tive uma relação muito boa, vai fazer agora, terça-feira, dia 10, 7 anos que nos deixou, né? Está na eternidade, é o nosso ícone do MDB, né? A gente lembra todo dia dele. Mas o prefeito Udo, eu trabalhei muito com ele, então eu estive muito próximo com ele. Quando eu digo trabalhei, né, nos poderes, eu inclusive fui presidente da Câmara também, respeitamos muito os poderes, né? E muita harmonia, muita conversa, então eu tenho um respeito por ele, sim. E admirei, né? E ele entregou a prefeitura para o prefeito atual que está aí, com quase 1 bilhão que tem para investir na cidade, no cofres público. Então, e deixou o fluxo de caixa, deixou um caixa redondinho na prefeitura. Então, o prefeito ele tem que tocar, Joinville. Fora as obras, né? Sim, ele deixou a prefeitura numa condição muito boa de 1 bi de investimento, que é em obras, né? Entre elas que se destaca as pontes, né? A ponte Joinville, que é a ponte que vai ligar o Boa Vista à Zona Sul, Ademar Garcia, é um investimento ali de 42 bilhões de dólares, né? Tem o investimento do BID no Itaúma-Sul de 32, 33 bilhões de dólares também. Investimento na verdade, esse investimento ele ultrapassa os 71 bilhões. Vai ser investido também um grande dinheiro na Vila Nova também, em tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica também. Enfim, então deixou muito recurso. E o que é mais bom, ele deixou a cidade... Lembra que eu falei lá atrás do triplo D, na corrente bancária? Pois é, o prefeito Udo, quando ele sai, ele deixa a prefeitura com triplo A. O que é esse triplo A, Cláudio Aragão? É uma condição que é igual você. É o score, né? Score, O Cláudio Aragão pode comprar um carro hoje, o score dele tá bom, ele não tá devendo na praça? Não, tá comprando, ele pode comprar uma prestação aí até de R$1.000. Cláudio Aragão aprovou o crédito aqui. Nós não tínhamos crédito. A prefeitura não conseguia fazer pavimentação. A prefeitura não conseguia fazer isso, não conseguia aumentar a unidade de saúde. A prefeitura não conseguia reformar a escola, porque não tinha dinheiro. Então, isso tudo, o Udo deixou esse legado, essa coisa boa para a cidade de Joinville. Ô, Cláudio, mas você falou dessas pontes aí. Então, se já tem o dinheiro, tem pontes. Qual é o processo? O que tem que ser feito? A prefeitura tem que licitar. Ela tem que licitar a obra, ela tem que se organizar, né? Ela tem que se organizar e licitar a obra. Ela precisa licitar as obras, né? O dinheiro está no caixa, o dinheiro está à disposição do prefeito, ele tem que licitar. Ele tem que organizar uma equipe. Eu vejo que está um pouco devagar a situação, o povo tá gritante, né? Mas o prefeito que está aí, ele é responsável por tudo isso. Principalmente agora nessa questão da saúde, né? Uma das reclamações, assim, em geral, que está acontecendo. Tá? Muito gritante. Se estava positivo, começou a ficar negativo. O Cláudio, explicando assim, por que não está saindo, então, a licitação? Qual é o problema?
qual que é o... Você teve do lado Sim. do governo, então você sabe o que pode ser... Pode seguir, né? Como que pode seguir? O que acontece na vida pública? A vida pública, ela é um pouco diferente do privado, né? Por quê? A vida pública, todas as pessoas hoje com a rede social, elas participam de tudo, né? Tá. E uma coisa boa que o prefeito fez também, o Udo, foi ele dar transparência. Hoje, qualquer licitação pública, ela é transparente. Só que daí, Rafa, vem a situação que você tem que ter uma equipe boa de trabalho. Tu tem que ter uma equipe que faça a gestão pública. Certo. Se a pessoa não tem conhecimento de gestão pública, eu não vou citar nomes do secretariado atual, né? Quem tem que olhar isso é o prefeito municipal. Mas pelo que a gente vê, a administração do prefeito, ela está um pouco parada, travada por falta de gestão pública. Se as licitações não estão andando, as obras não estão andando e tem o dinheiro, é porque tem algo errado, ou está atrapalhado, ou, desculpa, não sabe fazer, porque não pode. Então, a gestão pública é para quem tem conhecimento de gestão pública, senão não vai, tá? Não vai. E hoje nós temos os órgãos de fiscalização, nós temos a Câmara de Vereadores, que é o primeiro órgão de fiscalização direto, nós temos o TCE, que é o Tribunal de Contas, tem também o TCU e tem também o Tribunal de Contas, que é dentro do Ministério Público também. Então, e tem o próprio Ministério Público e, principalmente, o grande fiscalizador, que é a comunidade. Nós estamos, desde janeiro, sem nenhuma controlador de velocidade na cidade, na frente das escolas, que tem inteiras lombadas. E os acidentes acontecendo. E muitos acidentes. Joinville não foi recorde em acidente agora por causa da pandemia, né? Parou um pouco o trânsito e tal, as pessoas, né? Enfim, né? Então, teria muita coisa para falar sobre isso, mas vamos falar um pouco mais do Cláudio Aragão. Tá, só uma questão em relação ao seu posicionamento hoje. Você é oposição, é independente? Como que se comporta dentro desse processo? Então, eu sempre, até no nosso governo, eu fui muito independente. Independente que eu quero dizer o seguinte: a matéria é boa para a comunidade, a matéria é boa para a família de Joinville, a matéria é boa para o idoso, para a criança, para o adolescente, para a família nossa, essa matéria tem que ser votada e tem que ser respeitada. Agora, o que eu não posso fazer é o que eu não votava lá atrás e hoje eu digo que é bom. Não, lá atrás eu não queria, porque era o prefeito Udo que era o prefeito. Essa matéria não prestava. Aí hoje eu quero. Sim. Né? Então isso não... É uma hipocrisia, né? É meio questão de hipócrita, né? Hipócritas que tem, vai ter sempre, né? Então, por exemplo, eu sempre sentei com o servidor público, principalmente quando eu era líder do governo. E a gente sempre chegou ao denominador comum. Na época o servidor era muito forte, muito presente, né? Tinha as paralisação, enfim, né? E eu sempre dialoguei. Agora nós passamos por uma reforma, o servidor saiu um pouco chateado na questão, porque faltou diálogo. Não teve diálogo. O partido que instalou-se aí no município, ele não quis diálogo. Ele quis realmente fazer o que era para ser feito. Me parece que inclusive estão pagando preço muito alto. Entendi. Então você perguntou, eu estou numa condição de dependente. Jamais vou votar qualquer matéria. Não, mas é por birra, isso. Sim. Não, longe disso, né? Todas as matérias que o prefeito mandou à Câmara de Vereadores e dos colegas vereadores, o que foi bom, o Cláudio Aragão votou. O que não foi bom, ou me ausentei, ou não votei, né? Mas aí com muita tranquilidade, não com hipocrisia, não com falsa moralidade. Não gosto disso, longe disso, não sou disso. Quando você era presidente lá, tem informação de 16 milhões de reais, você devolveu esse dinheiro para a prefeitura, né? Além disso, assim, como você era próximo do governo, mas chega ali na Câmara, chega projetos e até CPIs que você teve que... Sim. Como que foi seu posicionamento? Enfim, a CPI, o que é a CPI, né? Na verdade, ela é uma comissão de investigação para ver se tem algo de errado, né? Então, você instala a CPI, por que você instala a CPI? Porque você tem dúvida.
Quando tem Sim. dúvida, você tem que tirar essa dúvida. Então eu aprovei CPI quando eu era governo e aprovei CPI quando eu não era governo, como agora independente, né? Então, com muita tranquilidade. Não tem problema do... E o prefeito não deve ficar preocupado com a CPI, porque a CPI, ela vai ajudar, inclusive, o governo. Por quê? A não ser que tenha alguma coisa catastrófica, né? Tem alguma coisa que não é para ter no serviço público. Ah, eu sou o prefeito honesto. Bom, isso é princípio, isso é qualidade de vida. Isso é princípio moral de vida, desculpa. Isso não tem, isso é o direito seu. De você ser um homem público e ser ético, né? Ah, mas nós estamos tentando fazer um governo. Às vezes eu vejo lá alguns vereadores. Cara, isso é o mínimo que a sociedade espera de nós, entendeu? Então, não tem problema. O prefeito sempre tem que respeitar a Câmara de Vereadores, né? E nunca levar para o lado pessoal. Se levar para o lado pessoal, daí é fraqueza de gestão pública, né? Ô, Cláudio Aragão, você é conhecido na cidade, tá? Carimbado em você, inclusive, essa questão da pavimentação comunitária. Ah, legal. A pavimentação comunitária, ali em 2015, eu estava passando, eu lembro bem, ali na rua. Os moradores me chamaram naquela rua, ali na zona sul da cidade, se chama Rua Cidade de Damasco. É uma rua que corta o bairro Itaú, que vai ligar ele ao bairro Fátima. Ele tem uma misturança de Fátima com Guanabara, né? Mas vai sair na rua Florianópolis. É Monsenhor Gersino com a rua Florianópolis, né? E ali os moradores, eles estavam muito chateados, porque ninguém cuidava deles e ninguém dava bola para eles e tal. E o que eu fiz, então? Eu fui nessa reunião lá dos moradores, como homem público, né? E ali a comunidade fez um griteiro ali e tal. Olha, aqui ninguém anda por nós, ninguém abandona, tal, tal. Enfim, a gente escutou a comunidade, né? A Gladys, o Márcio, tantos ali que moram ali, né? Que são meus amigos, falam todo dia comigo, né? O Osmar, enfim, tantos, o Serginho, né? Tantas pessoas que são líderes ali nossos hoje. E daí eu comecei a paquerar aquela comunidade ali. E disse para eles que nós íamos cuidar deles. Porque eu não posso fazer obra. O vereador não faz obra. Mas eu posso ajudar a sair da obra, né? Então isso eu fiz. Isso foi o papel representante do líder político, é representar a sua comunidade no poder público. Aí eu disse pro prefeito, porque ali, a cidade da Massa, você olha para cima, são tudo, tudo morro. Morro, alto. O que acontecia? No dia de sol, eles não subiam porque as pedras soltavam. Sim. No dia de chuva, o material descia tudo para a cidade de Damasco ou ia para dentro do rio. Ali tem um rio, né? Então eu disse assim pro prefeito, tem a lei, essa lei é do ex-prefeito Luiz Henrique. Vamos deixar o povo fazer pavimentação comunitária, eles contratam uma empreiteira, se cotiza lá, cada um paga a sua parte, a prefeitura deixa o povo fazer e a prefeitura dá a base lá, a subbase, a drenagem e deixa o povo parar de sofrer. O prefeito foi lá, levei ele lá pessoalmente, olha, é boa tua ideia. Aliás, eu disse para ele, vamos fazer uma experiência. Nós fizemos uma experiência com a pavimentação comunitária com a metade de uma rua que não era acabada, né? Que é a rua eu sempre uso o nome da Gladys, que ela fez parte dessa história, desse início, que o carro dela não subia na outra parte. Um pedacinho na cabeça da rua tinha asfalto, depois para cima não tinha, daí o carro não subia da família dela, né? E ali nós fizemos a primeira experiência com, então, secretário da Subprefeitura Sul, que era Osmari Fritz. Começou a experiência ali e não parou mais. Só nas duas subprefeituras da Sul e Sudeste foram feitos, de mais ou menos do ano de 15 até 2020, deve ter sido feito aproximadamente 500 ruas. Isso pegou no Vila Nova, isso pegou no Iririú, pegou aonde, Cláudio Aragão? Piraberaba, tal. Pegou em toda Joinville. Toda Joinville fez. Então, foi feito mais de 1000 ruas de paver ou lajota. E aí tal. O pessoal falava um pouco do Cláudio Aragão. Até um dia brincaram, né? Com o meme meu, que eu era o rei da lajota. Eu não sou o rei da lajota, é porque eu não tenho fábrica de lajota. Mas que foi uma ideia boa. E que bom que se eu fosse o rei, né? Que bom que fosse o rei, né? O rei da lajota, o rei do paver. Por quê? Porque, cara, isso traz qualidade de vida. Isso traz limpeza para casa, na mãe, do pai.
Cara, você consegue ter acesso à sua casa. Não tem coisa pior de que você tentar subir. Joinville tem muito morro, muito isso, Sim. né? Nós somos cortados por rios e morro. Você quer subir na sua casa à noite, você chega cansado, você tem que abandonar o seu carro no meio da rua porque ele não sobe. Ele não sobe quando chove, quando a lama, e ele não sobe principalmente na seca, porque daí derrapa o carro, né? O carro patina, e ele não sobe e estraga o seu carro, o seu carrinho de trabalho, de suor, o seu automóvel. Atualmente você tem demandas assim ainda? Como é que é? Ainda tá funcionando? É muito. É muita demanda. Esse é um desafio que uma hora nós vamos conversar sobre isso, que é uma proposta minha de bandeira política que eu quero propor na minha hoje pré-campanha, né? Mas isso o povo sofre muito em Joinville. Joinville precisa de uma atenção rápida. Só que a maneira que fizeram aí, me desculpe, travaram. Travaram a pavimentação comunitária. Ficou travada, né? O pai e a mãe têm que ter cartão de crédito, o valor tem que ser alto, tem que fechar na hora a parcela. Colocaram 2 empresas, 3 só cadastraram para fazer. Na prefeitura tinha mais de 20 empresas. Mas não sei o que, não, deu errado lá, ó, não ficou bem feito uma ou outra rua. Bom, de 1.000, que eu saiba, tenho conhecimento que 7, 6 deu um probleminha, que pode ser arrumado. Sim. Que não é asfalto, é paver, né? Então a proporção é muito pequena. Então, deixa o povo fazer. Deixa o povo fazer, né? Por quê? Qual é a influência que vai ter o político ou o cara que trabalha com paver? Não vai ter influência nenhuma. Ficou mais caro, ficou o acesso mais difícil e a adesão tem que ser 100% na rua. E se tiver ainda uma parte do terreno público, tem que pegar e cotizar, separar lá e dividir com o morador da rua também. Bom, vai sair uma ou outra rua aí, talvez muito pouco, né? Longe do que o governo Udo fez. Longe, longe, longe. E essas ruas não é para ser ruas assim de prioridade, que tem linha de ônibus, que tem um trânsito muito grande. Essa é a chamada, o jargão popular, o coice de porco, né? Curtas, ruas curtas. Dá prioridade para esses morros, né? Sim. Que aí trava o paver, ele fica bem travadinho, fica bom, né? Enfim, mas a administração pública hoje está na mão de outro partido, né? No qual eu respeito, né? Torço, né? Porque isso é bom para a cidade, mas não é o nosso partido, a gente não tem tanta conversa, tanto diálogo, é um governo um pouco mais fechado também. Mas não tem porque você não consegue chegar, não tem um... Temos uma dificuldade, Tá. Temos uma dificuldade, né? Leva um pouco pelo lado pessoal, não sei o quê, enfim, né? Mas daqui a pouco, quem sabe, vão perceber que a gente só quer somar, só quer ajudar, né? E a experiência é bom a gente aproveitar da experiência. Sim. Porque tem gente que está tentando cercar e não deixa alguns colegas vereadores se aproximar, porque é ciúme, é inveja, arrogância. Isso não leva a nada, Então, é um pouco chato essa questão, né, de ser tratada, mas eu, Cláudio Aragão, vou continuar o meu trabalho, vou continuar lutando pela pavimentação, pela saúde, pela educação. Pavimentação é tudo na vida do ser humano, porque ela traz qualidade de vida. Ela traz saúde pública, né? Mobilidade urbana, limpeza, higiene, ela é tudo. E é engraçado que Joinville é uma cidade grande, né? Com bastante recurso financeiro, várias empresas aqui, e ainda existe bairros, ruas sem asfaltar, e os buracos estão acontecendo. Inclusive, eu vou falar sobre isso, é uma das bandeiras, depois a gente vai falar sobre a pré-candidatura aqui, mas, ô Cláudio Aragão, em relação a uma lei aqui que você propôs, buraco 72 horas, como seria isso? A tampar o buraco em 72 horas. O que acontece? A subprefeitura e a prestadora de serviço de água, que é nossa, né? Que não é a prestadora, mas sim a Água de Joinville, e as prestadoras de serviço também, que prestam serviço para a Água de Joinville, elas, costumeiramente, elas vão fazer os seus consertos, seus vazamentos, ou a subprefeitura vai arrumar uma drenagem. O que acontece? Ela vai ali naquela rua, naquela avenida, onde já tem o asfalto, onde tem o pavimento, onde tem o paver. Ela vai lá, faz o conserto dela e ela esquece de voltar. Ela esquece.
Tem buracos aí na rua, na Monsenhor Gersino e outras ruas que a gente passa todo dia. Eu queria lembrar de uma rua agora, daqui a pouco eu vou lembrar dela. E eu passo todos os dias nessa rua. Eles fazem a travessia de ligar o hidrômetro da água, faz a travessia, aquele valinho, e deixa aquele valo aberto. E ali cai gente de bicicleta, quebra o carro, danifica isso, danifica aquilo, dá acidente, porque o cara vai frear, dá acidente. O que o Cláudio Aragão quer nesse projeto? O prazo fatal. Cara, abriu 72 horas, tem que fechar. Deveria ser 24. Sim. Mas não, eu sei que o serviço público, né, não é tão rápido assim. Então, 72 horas, ou seja, 3 dias ele tem para fechar aquele buraco. Se a empreiteira, ou a companhia, ou a que abriu não conseguiu fechar, ela vai pagar uma multa para o poder público porque ela criou o dano na rua, no pavimento, e não consertou. Inclusive nas calçadas. Ela tem que consertar a calçada também. Ela tem que deixar a calçada em condição, porque o deficiente físico, se tiver um buraco aberto, e se não tiver nada ali identificando com segurança, ele cai dentro. Sim. Uma criança cai dentro, uma mãe cai dentro. Então, é 72 horas para tudo. E outra coisa, não só fazer aquele remendo pequeno, tem que fazer um remendo maior, botar uma manta maior de asfalto, de até 50 metros quadrados, porque se tu coloca só aquele perfil e aquilo fica como é que eu poderia dizer ali para você, um salavanco, fica um negócio batendo na frente da casa do morador à noite, o coitado do morador não dorme, porque o carro vai bater ali e vai trepidar. Então a gente está pedindo no nosso projeto de lei que ele não faça somente tampar aquele valinho de 40, 50 centímetros que ele abre, e sim ele esticar uma manta maior aonde que ele vai consertar o asfalto na totalidade. Senão o asfalto vira uma coxa de retalho. Então nós precisamos partir para essa qualidade de vida. Não dá mais para aguentar. É muito buraco nessa cidade. Aonde? Em toda a cidade. Né? Se nós sairmos daqui agora, dá para apontar. Se a gente rodar 10 quilômetros na cidade, olha, nós vamos apontar muito fácil mais de 100 buracos. Eu passei por uma rua esses dias que eram 2 buracos. Aí eles foram lá e tamparam um buraco só. E era um do lado do outro. E isso é incompreensível. Não, e o outro buraco, com certeza, ele deve estar lá já há mais de 30 dias. Porque ele tampou aquele buraco, né? Buraco A, que aí vem aquela desculpa, mas de repente não foi a mesma empreiteira que abriu esse buraco. Mas tem que ter uma comunicação com o poder público, né? Tem que ter uma comunicação. Hoje tudo é muito mais prático, muito mais rápido, né? Buscar. E tem também um projeto sobre o SUS, e os exames de imagem em até 30 dias. Esse é um exame fantástico. Esse é um projeto fantástico, né? O que acontece com as pessoas? As pessoas, elas passam muita dificuldade. Quando o médico diz assim, você precisa de um exame de imagem, né? Qualquer exame de imagem, por exemplo, uma ultrassonografia, essa outra que é bem mais difícil também, a ressonância magnética. Cara, se tu precisar de uma ressonância magnética e não tiver lei, tem gente que vai levar 1 ano. E a pessoa se desespera, porque o médico pediu a ressonância magnética. Então, a pessoa fica desesperada, a família fica desesperada, vão fazer uma vaquinha, vão fazer um bingo para poder fazer particular, para levar ao médico. Mas nós moramos na maior cidade do estado de Santa Catarina e nós temos recurso público para isso. O que o parlamentar, o Cláudio Aragão, quer com esse projeto? Qualquer exame de imagem que a sua família precisar, você, joinvilense, ele possa ser feito num prazo de 30 dias. Para trazer o quê? Saúde pública. Porque se demorar demais, Rafael, e quando vir esse resultado, pode vir a tristeza junto. Pode ser tarde, né? Pode ser tarde. Então, o Cláudio Aragão, eu quero nesse projeto, a Câmara de Vereadores quer, porque o projeto, quando ele será aprovado, não será mais do Cláudio Aragão, será da Câmara. Nós queremos que o poder público dê uma resposta até em 30 dias para as pessoas fazerem os exames de imagem, né? Exame de imagem. Então, é necessário que o poder público se organize e nós temos, como você acabou de dizer, ferramenta para isso. E temos recurso. Bom, várias vezes aqui, olha, Semana do Autismo, também teve apoio ao grupo do terceiro setor, né? Também é uma proposta sua.
O Cão de Atendimento, que isso é um projeto bem legal. Cão de né? assistência. De assistência ali, é bem bacana. Também é uma proposta sua. E agora com essa nova fase de pré-candidatura, né? De para você buscar voos maiores e até recursos, porque o recurso realmente está em Brasília. Isso. Tá lá. Agora, quais são as suas pautas? Assim? O que você pensa para você trazer para Joinville? Não, porque na verdade lá federal agora é nível Santa Catarina. nacional, né? Mas você vai fazer não só para Santa Catarina, né? As leis todas nacionais, né? Exato. Então, o Rafa e quem nos acompanha agora por todo esse canal. Eu fiz os meus 3 mandatos, né? Com muito trabalho aqui na cidade. Eu aprendi muito. Eu fui líder da bancada, eu fui líder do governo por 6 anos e fui presidente do Poder Legislativo. Então, a nossa história, o nosso trabalho, eu tenho já um conhecimento, né? E a minha vida, ela sempre foi um livro aberto. Sempre foi um livro aberto, né? Então, eu sempre digo para os meus assessores, fiquem tranquilos, porque falar de Cláudio Aragão não precisa ter vergonha nenhuma. Tudo que pediram para nós, teve nosso alcance, tudo que fomos batalhar, porque é comum também, é normal as pessoas pedirem a obra para você. Mas você, legislador, tu não faz obra. O que você faz? Você leva o executivo para essa obra acontecer. Sim. Então, isso tudo eu fiz com muita habilidade. E agora, olhando para o meu 3º mandato, eu nunca quebrei mandato, né? Não é esse que eu vou quebrar, porque eu já respeitei 2 consecutivos inteiros, né? E o meu partido, ele me coloca e me convida, né? O presidente estadual, o prefeito Udo, o nosso pré-candidato, o Antídio Lunelli, eles me convidam para uma nova etapa, né? Bom, Cláudio Aragão, você fez 3 mandatos, então você vai ser convidado de ser candidato a candidato, uma pré-candidatura a deputado federal na nossa chapa do MDB. Bom, não existe time sem jogador, não existe paróquia sem padre, nem igreja sem pastor, e não existe também exército sem, né, soldado. Soldado estou, aqui estou, né, coloquei meu nome à disposição, e daí você me pergunta quais são as tuas plataformas, né? A gente está construindo isso ainda, né? Mas a plataforma, em primeiro lugar, votação a nível nacional. Nunca nada contra a instituição familiar. Só a favor. Não votarei matéria... Ah, não, mas a sua bancada pediu que você votasse. Não votaria. Posso ficar afastado lá na Câmara Federal, depois ser expulso do partido. Não me curva isso. Matérias boas que penso ser votadas na Câmara Federal. Essa questão toda do lado humano, pensar muito no lado humano, o que se vai votar, né? Pensar no empresariado, pensar no trabalhador, pensar na criança, pensar no adolescente, né? Ser um homem público voltado para a sociedade. Então, essa é a minha bandeira. Na nossa região, por exemplo, aqui do norte, nordeste de Santa Catarina, tem algumas coisas que me incomodam. Me incomodam mesmo. Nós precisamos um pouco mais, um recurso forte para o contraturno escolar. Hoje, as nossas crianças, na área de vulnerabilidade social, ela tem uma dificuldade. Qual é essa dificuldade, Cláudio Aragão? Ela estuda de manhã, ela vai à tarde e fica a criança de 9 anos cuidando do seu irmãozinho de 6 anos em casa. Por que não ter um contraturno escolar para essas crianças? Por que não ter aula integral? Mas quem que vai buscar isso? O recurso está lá no Ministério da Educação. Os deputados têm que se mexer, né? Outra coisa que me incomoda em todas as cidades aqui nossa, da região, norte, nordeste e de Santa Catarina, e principalmente de Joinville, nós acabamos de falar, é a pavimentação. Falta pavimentação na cidade de Joinville, mas falta muito. Então, eu tenho que pegar um bairro como exemplo, o bairro do Itaú. Quais são as ruas aqui que não tem pavimentação não tem pavimentação asfáltica? Ou com paver ou asfáltica? Quais são as ruas? Ah, são tantas. Pegar esses projetos da prefeitura municipal e ir lá no Ministério da Cidade e carimbar a obra.
Então eu preciso carimbar essas obras. Então, fazer com que aquele bairro ali receba a pavimentação. Aonde? Na sua totalidade. Eu preciso ainda buscar mais recurso, e o recurso está em Brasília, ainda para o tratamento do esgoto em nossa cidade. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar muito na questão do tratamento de esgoto. Porque o tratamento de esgoto, cada R$1 que você investe em esgoto, a proporcionalidade é 3, 4 em saúde pública. Então nós precisamos investir em qualidade de vida, em qualidade de saúde, né? Uma coisa que me aperta mesmo, é uma bandeira que eu vou trabalhar. Por que que aqui, Joinville, o Norte e Nordeste, não tem um hospital referência para mulher? As grandes cidades têm. Joinville é uma grande cidade. Esse negócio de dizer que Joinville está com 600 mil habitantes, nós estamos muito longe disso faz tempo. Já passou. Já passou faz tempo. Isso aí estão falando desde o dia que eu entrei na vida pública. Aí já nasceu uma criança e a criança já está com 12 anos, né? Então, isso não existe mais. Joinville está perto de 800 mil habitantes e ao seu redor ele passa de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Então, nós precisamos despertar para isso e nós precisamos de uma referência, de um hospital de referência para a mulher, né? Outra coisa aqui na região, na saúde pública, nós precisamos, principalmente nessa região, uma referência para o tratamento do câncer, né? É um puxadinho para lá, é um puxadinho para cá. Não dá, às vezes, para entender por que que Joinville tem que levar alguém para a sua cidade vizinha, Jaraguá, ou mais ainda, até Florianópolis, para fazer um tratamento, né? Um tratamento dessa doença que é aceleradora. Então, nós precisamos de um cuidado. A pessoa já está doente. Se não for bem atendida, Rafael, desanima mais ainda. E a gente sabe que a autoestima, ela cura muita coisa, Sim. né? E daí, outra bandeira que nós precisamos trabalhar forte aqui é uma universidade federal com musculatura, né? Temos uma carcaça ali na BR-101 que começou-se a universidade ali e aquilo parou. Né? Aqui em Joinville nós temos que trabalhar forte para tirar esse trilho do centro da cidade. Esse trilho tem um projeto para levar ele nas marginais da BR-101. Cara, nós temos que trabalhar. E aí aproveitar esse trilho de trem que tem dentro da cidade e fazer um transporte grande de mobilidade urbana também, que Joinville carece disso também. Então são tantas as bandeiras. E aí, de repente, para falar uma das últimas bandeiras que eu vou trabalhar fortemente, eu não posso concordar que ainda a 280 não é duplicada. Me desculpe os colegas deputados, mas vocês foram fracos. Outra BR aqui, que é um açougue, a 470. Pelo amor de Deus, né? Isso não dá mais para aguentar, né? E tem outras coisas que a gente tem que melhorar. Terminar toda essa orla em volta da Praia do Ervino, que vai sair na Praia Grande. Fazer essa ligação, de repente, do Ervino com a Barra do Sul. Fazer essa ligação, de repente, forte, aqui de Joinville, do Espinheiro com o Morro do Amaral. Fazer essa ligação, quem sabe, da Vigorelli com lá a São Francisco do Sul, né? Enfim, precisa de gente que bota o projeto debaixo do braço e vá lá nos ministérios da saúde, da educação, do transporte, das cidades, para trazer o recurso para a cidade de Joinville e todo o norte e nordeste de Santa Catarina. Então, claro que para as cidades de Santa Catarina no todo também, né? Mas a gente sabe que você acaba sendo deputado mais de uma região, principalmente trazendo os recursos. Então, essas bandeiras e outras bandeiras que vamos trabalhar muito forte também, na tecnologia, na indústria, enfim, né? Está à disposição do Pulmão, que é uma cidade econômica, e sempre pensar para frente, que gera emprego, que gera economia, e que aqui as cidades nossas, né? O estado de Santa Catarina possa ser cada vez mais forte com o Cláudio Aragão, se for a vontade de todo o eleitor, hoje pré-candidato, e aí então postulante uma vaga a deputado federal. Ô Cláudio, ação social e em relação aos andarilhos, como que você fica nessa situação? Que aumentou, é nítido isso, em várias aqui na região, então para se tratar dentro da ação social, mas também é uma questão de segurança hoje. Então, como que hoje você tem a sua visão? Uns falam andarilho, outros falam homem de rua, né?
é o homem que acaba dormindo na rua, vamos dizer assim, né? Porque algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. A gestão pública ela tem que agir. Ela não está agindo. Não está. Não está. Ela faz um puxadinho ali, faz um puxadinho aqui, mas não está agindo. E aí, o que acontece? A pessoa que está na rua, ela vai bater aonde? Ela vai bater onde está uma porta aberta. E aonde é que tem a porta aberta? É no comércio. E hoje em Joinville, é normal você chegar numa panificadora, é normal você chegar num comércio, numa loja que vende imóveis, ou numa loja ou numa lanchonete, e ali estar uma pessoa pedindo algo que é mais doído na vida, que é a fome. Sim. É a fome. A pessoa que está ali, ela tem culpa? Não tem. Ela é um ser humano? Ela é um ser humano? Quem tem que dar a resposta para isso é o Poder Executivo, é a Secretaria de Assistência Social. Ela tem que fazer algo, porque senão o empreendedor que está ali, a gente já foi em várias reuniões, que hoje a Polícia Militar não pode fazer o papel diferente. A Polícia Militar não pode tirar a força lá, a pessoa que está na frente do comércio, a não ser que ela esteja fazendo algo de errado. Mas se ela está ali sentada, não está fazendo nada de errado, né? É o direito de ir e vir de cada cidadão. Então, o poder público, ele tem que, urgente, né? Não é fazer proposta, não é falar. Falar que não ia fazer uma coisa lá quando foi candidato e agora fez o contrário. Não. Tem que fazer uma coisa de frente. Tem que cuidar do homem que anda na rua. Agora vem o inverno, tem que ser feito alguma coisa, mas alguma coisa rápida. As entidades tentam fazer. Temos que bater palma para as entidades. As entidades tentam, as igrejas, os segmentos religiosos, tentam fazer. A gente às vezes até ajuda também, mas não dá. Quem tem que encarar isso de frente é o poder público. Joinville tem condição, sim, de encarar isso de frente, de fazer um trabalho legal e de colocar essa pessoa novamente no mercado de trabalho ou no centro de recuperação ou aonde quer que a pessoa queira ir. Beleza, ó, tô recebendo aqui também uma mensagem em relação a dois pontos aqui. Em relação... O Júnior e Júlio eles gravaram agora um DVD, né? Então, a parte da cultura, da música, você também é envolvido com isso, né? Você falou do Dema aí e tudo mais. Fala um pouco sobre esse seu contato aí com a parte cultural, musical. Então, eu gosto muito da música, né? Gosto muito da música, então eu sempre tenho aproveitado o meu tempo que posso escutar uma musiquinha. Tem muitos amigos músicos, né? Muitos amigos músicos. E a música é tudo, né? Que às vezes você tá lá parado no canto, escuta uma música, aquilo desperta alguma coisa, algo de bom em você, né? Então, eu admiro muito esses profissionais da música, também os amador, enfim, essas escolas de música, a cultura, né? A cultura é tudo, né? O saudoso Luiz Henrique dizia, uma cidade sem cultura, até o andar dela é feio, né? Tanto que ele abriu a cultura da cidade de Joinville, exemplo, o Balé Bolshoi. Então, e o festival de dança, né? Então a cultura é tudo, né? Eu sempre me empenhei, sempre apoiei a cultura, a arte, a dança, enfim, o teatro, né? Que coisa legal o teatro. Cada coisa que tem por aí afora, afora. As nossas escolas aqui em Joinville são umas escolas totalmente culturais, né? Então, tem muitas coisas boas que estão sendo feitas nessa cidade. E é feita por quem? Feita pelo nosso voluntariado, pelo nosso profissional, pelo nosso joinvilense, pelo nosso catarinense, né? Enfim, né? Você falou de Júnior e Júlio. Júnior e Júlio é uma dupla do Brasil, né? Eles têm vários DVD, lançaram o último agora, né? Estão lançando, acho. Enfim, né? Tem tantas pessoas aí, né? E os cantores, né? As bandas, né? Manchester Band, Pop Band, É um celeiro aqui, Free, é um celeiro Free Band, né? Que é do meu amigo Giva. Enfim, né? Tantas duplas sertanejas aqui. Hoje tem muita dupla, né, Rafa? Que Sim. toca em barzinho e tal. E a música é uma alegria, né? E é uma alegria, ela só traz alegria para a cidade. E a gente fica feliz de apoiar a cultura, a arte, o esporte, o lazer e principalmente a música da nossa cidade. Ó, nós estamos indo aí para a reta final já do programa.
Eu queria que você falasse aqui. Você falou um pouco sobre o Udo, já falou sobre o Luiz Henrique, né? O saudoso Luiz Henrique. Você tem uma aproximação muito grande também com o Celso Maldani, que hoje em dia é o presidente do partido, né? E também é deputado federal. Fernando Crellen sempre estão conversando, é o deputado aqui da região. E agora surge uma nova figura no cenário, né? Que vocês estão aí já trabalhando juntos, que é o Antídio Lunelli, o ex-prefeito, né, de Jaraguá e agora atual pré-candidato ao governo. Pega essa galera aí que eu acabei de comentar e faz um resumão de tudo, como é que tá essa proximidade, como que isso vai ser importante para o norte catarinense e também para Santa Catarina. Então, falar do Celso Maldaner, quero cumprimentar ele, meu amigo particular, deputado federal, deputado presidente do partido do MDB em Santa Catarina. Quero também sempre falar com muita alegria do sempre prefeito Udo, dois homens públicos que eu respeito muito, né? Fernando Crellig, nosso deputado estadual, um jovem trabalhador, um jovem que tem trazido muito recurso aqui para a nossa Manchester catarinense, para todo o norte, para todo o estado de Santa Catarina. E falar desse amigo, desse parceiro, Antídio Lunelli, né? Antídio Lunelli deixou o cargo de prefeito há menos de 30 dias da Prefeitura de Jaraguá do Sul. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, ela é simplesmente a fotografia que deveria ser o estado de Santa Catarina. É a foto dos sonhos. Ela é uma cidade com melhor qualidade de vida, é a cidade disparada com a melhor segurança do Brasil, a melhor qualidade de saúde pública no Brasil, destaca-se a melhor cidade, e agora está se destacando a cidade com mais lazer no Brasil. Tudo isso feito pelo homem público em menos de 5 anos, ou 5 anos, que é Antídio Lunelli. E Antídio Lunelli se coloca postulante, candidato a candidato, numa vaga também, pré-candidato a governo do estado, do nosso partido, do MDB, né? E eu fui conhecer um pouco a história do Antídio, venho caminhando com ele, e ele coloca, então, o nome nas prévias do nosso partido, junto com o nosso presidente, Celso Maldaner, sempre junto com o nosso prefeito Udo, que sempre conversamos muito esse tripé, né? E eu sempre estive junto, e junto com todo o MDB de Joinville também, que eu sou aqui do MDB de Joinville e estou presidente do MDB de Joinville, né? Então, toda a nossa executiva, todo o nosso diretório, nós com muita força, com muito trabalho, né? Então, o Antídio é o novo. É um prefeito de direita, é um pré-candidato que gosta de gente, que gosta do lado humano. Como diz ele, ao mesmo lado, uma pessoa simples, um empresário bem-sucedido, um prefeito que não deixou uma vírgula para trás na sua administração pública. Eu fui atrás, eu fui conversar com as pessoas, conversei muito com o Antídio também. Então, o Antídio Lunelli hoje, Rafa, ele é o cara preparado para a administração pública do estado de Santa Catarina. Não é candidato ainda, ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato. Mas ele é o cara, na minha avaliação, que se você, né, catarinense, conhecer um pouco melhor, lá na frente você vai ver que ele é o cara para administrar Santa Catarina. E eu não tenho dúvida nenhuma que Antídio Lunelli, pré-candidato a governadora, depois vai ser o candidato, com certeza o catarinense vai reconhecer isso. Então, não há dúvida para o MDB, não há dúvida para dentro do MDB. Foi feita uma consulta agora, dentro dos vereadores, dos mais de quase 900 vereadores que o MDB tem em todo o estado de Santa Catarina, e a pesquisa apontou que 80% desses vereadores, desses mandatários, ou prefeitos, ex-prefeitos, querem Antídio Lunelli como candidato, pré-candidato a governo do estado. E o MDB de Joinville foi o primeiro a dizer Antídio, pré-candidato a governador. Então, por tudo isso, conte conosco, Antídio. Vamos estar juntos, vamos estar firme, Joinville e todo o norte e nordeste, nessa sua pré-caminhada, nessa sua pré-candidatura. E aí, o papel fundamental de Celso Maldaner, de Udo Derer, do MDB de Joinville,
de Fernando Krellig e de todos os deputados do MDB, estaduais e federais, e de todos os deputados, senadores também, enfim, de todos que temos a nível de Brasil também. Então, vamos juntos, vamos mostrar um novo momento para Santa Catarina. Vamos apresentar o nome do pré-candidato Antídio Lunelli para ser o próximo governador. É uma figura que tem, né, como você mesmo disse, um currículo exemplar. É da região também, né? Para quem é bairrista aqui da região norte, o pessoal gosta bastante. Inclusive, já foi feito o convite para ele estar aqui no nosso programa também. Vamos ver se a gente consegue uma agenda, que ele está correndo bastante aí para vir trocar essa ideia com a gente. Cláudio Aragão, vou deixar aqui para você dar as suas considerações finais, né? Já tá ultrapassadaço o nosso tempo, né? O pessoal tá desesperado já. Para agradecer você aí a sua presença, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Então, deixe suas considerações finais. Conte sempre com a gente, com o Cláudio Aragão, a nossa assessoria, e sempre pensa assim: você gosta de vida pública? Você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não entre na vida pública. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, até a próxima. Se Deus quiser, aqui nesse mesmo canal, para todo mundo aí acessar, acesse, vou deixar aqui embaixo aqui